Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live que hoje estamos aqui dispostos a fazer a palestra pelo Centro Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina. E hoje temos o tema da palestra, o perdão, né? Este tema a qual me propus a falar um pouco. E então, para o início da palestra de hoje, como é de nosso costume, vamos elevar uma prece pedindo as bênçãos divinas, pedindo a luz para esse momento. Convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento ao Pai, ao qual pedimos, ó Pai, que derrame sobre nós a sua luz, que tenhamos o discernimento, a palavra, que o que aprendermos aqui possa nos trazer uma visão melhor, nos trazer um consolo para isso que nos propomos neste momento. Pai amado, pedindo o seu amparo e sua bênção, damos início à palestra da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui pelo Centro Espírita Irmãos de Luz, de Abelardo Luz, Santa Catarina, nesta palestra, live de quinta-feira, que seria realizada na casa, mas devido a esse momento de pandemia, estamos fazendo sempre através de live. Trazemos na noite de hoje a palestra com o tema O Perdão, né? Então, nesse início, gostaria também de dizer que, como referência, utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também algumas palestras assistidas, as quais tirei algumas informações, tá bem? Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos trazer uns trechinhos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que também está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, nesse primeiro trecho, ele nos chama a atenção que o perdão, né, tem como parte o esquecimento, né, da falta, seja do que for cometido contra nós. E é claro que muitas vezes não é fácil se ter, principalmente esse esquecimento, né, das ofensas. Porque o perdão, ele é um sentimento, né? Eu perdoo, tudo bem. Mas o esquecer, né, aquela memória, aquela lembrança, ela também é fisiológica, né? Aquela imagem, aquele, seja o que foi que aconteceu, vai causar uma impressão nas próprias células cerebrais, tornando também algo fisiológico do nosso corpo, né? Então, nesse primeiro momento, nos traz a reflexão que o perdão das ofensas consiste também no esquecimento da falta cometida contra nós, né? Precisamos ser misericordiosos, termos brandura, pois aquele que não for brando e pacífico também não pode esperar
que as suas faltas sejam julgadas, analisadas da mesma maneira. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza, sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e toda caridade. Então, aquele que consegue, de certa maneira, perdoar, buscar esquecer aquilo, já se demonstra uma alma mais elevada, pois é brando, é sereno, é manso, é caridoso. Agora, aquele que é suscetível, cheio de fel, ansioso e sombrio, né? Muitas vezes carrega ali o ódio, o sentimento da vingança, todo o fel que acaba de forma enganosa, querendo que isso atinja o outro, mas na verdade acaba auto-atingindo, né? Se auto-flagelando. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa o seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, conhecemos por vezes pessoas que dizem: ai daquele que me feriu, nunca perdoarei. Isso é imperdoável, não tem perdão, né? Que terrível engano, né? Que terrível sentimento de autopunição, né? Porque o perdoar, né, nós vamos ver para frente, não é muitas vezes que você pensa ser conivente com o que aconteceu, mas sim nos libertarmos daquilo e seguirmos de uma forma mais leve, mais branda, né? Quantas vezes alguém que possa ter falhado com nós chega até nós e reconhece a falha e pede o perdão, a desculpa, né? E muitas vezes não estamos preparados para perdoar. Não conseguimos nos livrar daquele sentimento ruim que carregamos dentro de nós. E Jesus já nos alertava. Não 7 vezes devemos perdoar, mas sim 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não há um número. Sempre é preciso que compreendamos que todos somos seres falíveis. Enquanto seres encarnados, na fase humana que estamos aqui, todos somos seres falíveis em aprendizado. Todos falharemos em determinados momentos da vida. E sim devemos pedir perdão por aquilo que falhamos e perdoar aqueles que um dia nos feriram. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então aqui nos chama a atenção a forma do perdão, né? Será que aquele que nos pede, por vezes, desculpa, perdão por algo que fez contra nós, ou alguém que amamos, o perdão que damos, ele é de uma forma generosa, como diz aqui, uma forma nobre, ou é aquele perdão leviano, né? É aquele perdão sincero, tudo bem, não concordo com o que aconteceu, mas aprendeu com o erro, segue em frente, todo mundo erra.
Ou é aquele perdão que digo, não, eu perdoei, eu desculpei, mas até por uma questão de ego, orgulho, vaidade, né? Perdoei porque eu quero mostrar que sou o que não é, né? Porque você já está fazendo isso, não é o que está achando que é. E muitas vezes se aproveita da situação para, então, sacrificar ainda mais aquele que ali se encontra pedindo desculpas, perdão, né? Se arrependendo, para então fazer com que ele sinta ainda mais o peso da falta cometida. Então, esse não é um perdão verdadeiro. Não é um perdão daquele que Jesus ensinava, né? O grande mestre da humanidade. Então, é preciso se pensar muito nisso, né? Todos falhamos, todos temos as nossas dificuldades, todos precisamos nos desculpar. Se for com aqueles que por vezes não temos mais contato, que pedimos em prece, né? Eu sempre peço em prece perdão por aqueles que um dia posso ter ferido, nessa ou em outra vida, porque a gente nunca sabe, e todo ser humano é falível, né? Então, isso é muito importante. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Isso está em Mateus. Quando diz ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio, animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então aqui chama-nos a atenção daquilo que devemos agir, certo? Não basta apenas, tô fazendo tal coisa para o perdão, né? De uma ofensa, de alguma coisa que cometi. Quantas vezes vemos famílias, amigos, que estavam tudo bem por um período de tempo, muitas vezes por uma bobeira, aqueles laços se desfazem, né? Não se falam mais, cria-se uma animosidade e aquilo vai perpetuando, né? Sabendo que muitas vezes poderiam se reencontrar, conversar de forma madura, amigável e se reconciliar, por mais que haja divergências de ideias, mas que haja o respeito e que se reconciliem. Com certeza isso será muito agradável ao Criador, pois é isso que ele espera de nós, né? Aqui nesse caso, quando Jesus fala e ali compara que muitos na época ofertavam a moeda, né, a parte material, achando que assim estava, digamos assim, quitado, né, que estava tudo certo, Jesus ensina que não basta isso, né, que é preciso nos reconciliarmos, é preciso estarmos em paz com os nossos irmãos. Então, é muito interessante, tem um ensinamento muito bonito que o Cristo deixou. Chegamos na parte das instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração.
confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Qual seria essa oração, então, que aqui diz? É a oração do Pai Nosso, a oração que o Cristo nos ensinou, tão resumida e tão sublime, tão bela. A próxima vez que orares o Pai Nosso, concentre-se. A palavra, as frases, quando expressar, reflita cada uma delas e você verá o quanto ensinamento está em cada frase desta oração. E aqui no nosso tema, trazemos a frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Conseguem perceber o ensinamento que Cristo deixou nessa prece? Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Pai, me perdoa, assim como eu estou perdoando, porque se eu não estou, eu também não posso ser. Então, são grandes reflexões, grandes responsabilidades que trazem a nós. E quanto isso tudo é muito bonito, muito belo, assim. Eu vejo quando eu preparava essa palestra para hoje, e quanto fundamento, né, tem tudo isso, né? Quanto estado de espírito, com um simples perdão, a pessoa consegue se restabelecer, reencontrar uma paz, reencontrar um equilíbrio, né? Então, vamos nos ater nessa prece, como diz aqui, né? Com as palavras de misericórdia que estão na oração tão simples e tão sublime que o Cristo nos ensinou. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Veja um ensinamento belíssimo e, por vezes, mediante a inferioridade humana ainda, quantas vezes que aqui nos fala, demonstrará uma criatura invulnerável ao ataque. E aquele que muitas vezes, quando recebe uma ofensa, muitas vezes está sendo ali aparentemente humilhado e se mantém sereno, brando, não revida, muitas vezes é visto como um covarde, como alguém que não tem um amor próprio. E que grande engano, né? Aquele geralmente que está passando por isso está tendo o equilíbrio necessário para que a brasa que está no outro não chegue a ele, né? A brasa que queima vai ficar nele, eu não vou aceitar. Então, demonstrar-se invulnerável aos ataques, aos maus procedimentos, injúrias, o quanto isso é difícil, né? Claro que ninguém vai gostar de ser injuriado. Ninguém vai gostar. Mas eu posso ter autocontrole e posso saber que não é assim. E que o que a pessoa está falando ou está fazendo não condiz com aquilo que eu sou. Beleza, tudo bem, né? Agora, a partir do momento que eu adentro e, digamos assim, o inimigo passa o controle, então está acontecendo tudo, estou me entregando, né? Então, o perdão, além de ser divino, né? Porque o perdão é divino, ele também é uma questão de inteligência emocional. Aquele que não perdoa sofre e carece de inteligência emocional, né? Com certeza, aquele que não perdoa tem grandes dificuldades para saber lidar com seus sentimentos e suas emoções. Deixa eu ver onde é que eu parei. Aí, continuando. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce até apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Então,
Ele diz como devemos ser indulgentes. Indulgência é quando nós temos uma compreensão, por exemplo, assim, alguém me fala algo desagradável, eu digo, não, eu sei que essa pessoa hoje não está num dia bom, está passando por vários problemas, você acaba compreendendo dessa forma, né? A pessoa está em desequilíbrio e fez aquilo no momento de desequilíbrio. E comumente a pessoa retorna e diz, olha, me desculpe, aquele momento eu estava muito nervosa, muito nervoso e, e agi daquela maneira, né? Então, devemos ser indulgentes, caridosos, generosos e pródigos do nosso amor, né? Porque para amar o próximo, precisamos amar nós mesmos. Se eu me amo, eu preciso ter uma inteligência emocional, buscar o meu equilíbrio, compreender os propósitos da vida para ter um equilíbrio interior e poder assim também ajudar, auxiliar aqueles que em algum momento, né, chegam até nós com alguma dificuldade, que possamos ter a sabedoria, né, esta oportunidade, essa sabedoria de auxiliar. Dai que o vosso Senhor vos restituirá. Perdoai que o vosso Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele do alto dos esplendores celestes. Vós tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo fazem mais de 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Desculpe. Espírita, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Então aqui ele chama a atenção. Tanto por palavras como por atos. Não basta eu desculpar, alguém me fez algo, ah não, te desculpo, tá tudo bem. E viro as costas, saio falando mal, saio humilhando aquele que fez, carrego esse pensamento o resto da vida. Foi tudo em vão. Tanto por palavras como por atos, né? São todas reflexões, são todas informações que buscam te trazer equilíbrio, paz, tranquilidade e progresso. Então, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Ele tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, correto? Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, esqueçam o mal que vos hajam feito e não pensem senão numa coisa, no bem que podes fazer. Esqueça então o mal, como nos ensina aqui, e pense somente no bem que você pode fazer. Adianta ficar remoendo alguma coisa passada, alguma coisa que viu? Perdoe. Todos podem errar. Perdoar também não é conniver, não é achar que o erro foi certo, mas é sim saber seguir em frente, saber desejar, não, a pessoa errou, que ela encontre a paz, a luz para não errar, e eu preciso seguir, né? Porque se nós sabemos que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai Celestial, se algo aconteceu é porque também estava dentro do mérito, do merecimento de cada um. Então, que esqueçamos o mal, né? E que só pensemos no bem que possamos fazer. E com certeza esses pensamentos, toda essa mudança que você consegue de pensamento, de vibração, como nós dizemos, isso vai fazer com que pareça com que tudo muda. Tudo ao redor parece que vai mudando e vai se alinhando. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862.
Então, feliz daquele que pode colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos, ficar sereno, saber que não tem nada contra nenhum dos seus irmãos e saber que se alguém falhou, eu perdoei com sinceridade. Seja feliz, que eu vou buscar também ser feliz. Certo? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quantas vezes, né? Quantas vezes algo acontece conosco, nos ofendemos, mas no momento de reflexão, por algum motivo, você pode ter dado início a toda aquela confusão, a todo aquele acontecimento e agora se sente prejudicado. Então falta vigilância, né? Devemos vigiar aquilo que estamos expressando e sempre perdoar. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhes lançastes. Admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido, quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias, e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhes advém, comentando que ele tem o que merece. Né? Então, aqui ele chama atenção, como eu disse anteriormente, sobre aquele perdão verdadeiro, como aqui diz o perdão do coração, ou aquele perdão leviano, que aqui se refere como o perdão dos lábios, né? Diz assim, eu te perdoo, e dizer você está tendo o que merece. Quem somos nós, né? Às vezes a expressão está tendo o que merece, por vezes, conforme a conduta da pessoa e às vezes num determinado convívio, você já começa a compreender que aquelas atitudes em determinado momento trarão as consequências. Porque ninguém está livre das leis de ação e reação, de causa e efeito. Tudo aquilo que fazemos irá gerar uma reação e efeito, certo? Por vezes realmente vemos. Então aquele bem feito, isso não pode ser assim. Precisamos perdoar, compreender e desejar que a luz divina, que a espiritualidade superior possa, de alguma maneira, auxiliar aquele irmão que está ainda perdido, certo? Mas se dizemos assim, só encontrar aqui. Defendido, merecedor. Bom, aqui eu não marquei onde que eu parei, mas tudo bem. Admitamos finalmente que de nenhuma censura. Ah, não, aqui eu já vi. Tá.
O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda os recessos do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, em Lyon, 1861. Então aqui nos diz, né, como anteriormente, não basta apenas ser pelas palavras. Por vezes o perdão está em cada ato, né? Em cada ato que evitamos de expor um determinado fato, alguém, né? Não apenas só então nas palavras, mas sim nos atos. Isso são deveres que devem ser executados por nós. São deveres que devemos ter em nossa vida. Nesse momento eu trago duas questões do Livro dos Espíritos em que Kardec questiona os espíritos e obtém essas respostas. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, não vai adiantar você cometer uma falta hoje, pede em prece perdão a Deus, e amanhã vai e comete de novo. Pede perdão, depois da manhã comete. Então, isso não basta. Não basta ter apenas a prece do perdão, pedindo-se perdão a Deus, e não mudar as atitudes. Aqui diz que, nesse caso, os atos são melhores que as palavras, certo? Por isso que o perdão ele é um conjunto, né? Não apenas dos lábios, mas também dos atos. Questão 887. Jesus também disse: Amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Os espíritos respondem: Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca se procura tomar vingança. Veja que grande ensinamento nessa questão. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, significa perdoar-lhes e não retribuir-lhes o mal, né? Dessa forma, saímos superiores. E, contrário disso, aqueles que desejam a vingança, inferiores ou igual, assim se tornam. Então veja como esse amai-vos os vossos inimigos causa grandes confusões ainda nos dias de hoje, né? Por essa ideia relacionada de comparar o afeto e o carinho com o que temos com aqueles que nos são ternos. E não é assim. Ame seus inimigos, perdoando suas faltas, desejando o bem, fazendo o bem quando possível. Dessa forma, estará assim, então, amando os inimigos. Claro que aquela ternura não vai ser igual com aqueles como, por exemplo, dos entes queridos. Mas sim podemos ser nobres, ser caridosos, generosos e assim acendermos a luz divina que está em cada um de nós. A autorrealização que há nelas decorrerá da aplicação de algumas das leis essenciais da vida: o amor, o perdão e o serviço. Joana de Ângeles. Então, para nós termos a nossa autorrealização, é preciso que apliquemos algumas das leis essenciais da vida: amor, perdão e serviço, que é o ato de servir, né? O perdão, como vemos, é uma delas, né? Em algum momento sempre acontecerá de que precisaremos do perdão de alguém,
e que alguém precisará do nosso perdão. E dali, desse momento, sairemos melhores ou inferiores, conforme as escolhas, as atitudes que fizermos, né? Nem sempre é fácil, mas é sim necessário e é possível vencer cada obstáculo que aparece. Numa palestra do Divaldo Franco, ele diz algumas palavras sobre o perdão, a qual algumas irei comentar aqui, em que ele diz assim que perdoar não é conniver. Realmente, perdoar não quer dizer que eu estou concordando com a falta que aconteceu, mas sim, como diz anteriormente, né? Perdoo, não retribuo com o mal, sigo em frente e desejo que o outro siga em frente também e possa se melhorar, né? Não é conniver. Tem um ditado que dizem, é um ditado cômico, assim, em tom de brincadeira, que dizem, perdoar é divino, mas retribuir na mesma moeda é sensacional. Então, por vezes parece, né, que, eu dei o troco ali, enche um ego, alguma coisa, mas isso é falso. Isso não vale a pena, né? É melhor ficar com o perdoar divino do que pelo aparente sensacional de um troco na mesma moeda, certo? Porque às vezes um troco na mesma moeda, na hora parece sensacional e depois passa o tempo, acaba trazendo um peso, um desgosto, um arrependimento pelo que cometeu, né? Que poderia ter deixado quieto, deixado que para trás, compreendendo que o outro que a brasa ficasse com o outro, né, que não ia me queimar e por vezes acaba se envolvendo e depois a consciência pesa. O esquecimento faz parte do perdão, mas não necessariamente o esquecimento é no mesmo momento, como comentei lá no início, né? O esquecimento faz parte do perdão das ofensas, mas nem sempre o perdoar e o esquecimento ocorrem rapidamente no mesmo momento. Muitas vezes o esquecimento ele vem com o passar do tempo. E aí, com o passar do tempo, as marcas vão se apagando, porém, se houver ódio ou mágoa, é o inimigo que está controlando. Eu não conseguirei ainda atingir o perdão necessário. Perdoar é não devolvermos as ofensas no mesmo grau que elas nos foi dirigida. Então, assim como está na questão 887, né? Perdoar não é o devolver, mas sim retribuir o mal com o bem. Perdoar é não retalhar desejando que o indivíduo pague o alto preço de sua incúria, é manter-se em paz. Então não é aquele que errou, por vezes vou escarnecer aquele que errou, sabendo, né, da falta dele. É sim eu me manter em paz e, se possível ainda, de alguma forma, orientar, auxiliar aquele irmão caído. E o perdão é essencial porque ele interrompe uma onda de mal. E isso é lógico, é óbvio. Porque imaginem alguém faz mal para você. Você não perdoa e se vinga. Aí você se vingou aquele que fez primeiro, não gostou do que aconteceu, vai e se vinga de volta. E isso entra num ciclo, certo? Até que um acabe compreendendo e perdoando para que isso seja quebrado. Então, perdoar é essencial para interromper uma onda de mal. E também do mal que deve estar fazendo a você mesmo. Porque aquele que não perdoa carrega o peso, a lembrança, a angústia, né? Então quebra-se a onda de mal, perdoando. Chico Xavier certa vez proferiu a frase: "Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser." Eu permito a todos serem como quiserem. Então, mesmo que seja de uma forma que eu não concorde, eu posso auxiliar. Se falhou comigo, eu perdoo, né? Então, há duas máximas nessa frase, né? A do perdão e a do dever, né? Porque a mim como devo ser, aquela responsabilidade comigo, de eu ser sereno, equilibrado, ser grato, né? Ser uma pessoa benevolente. Então isso tudo é muito importante. Refletir, pensar, para que você tenha um melhor equilíbrio, uma melhor consciência, uma paz interior, uma inteligência emocional. E por último, para finalizar a palestra de hoje, o auto-perdão. Quantas vezes aqui precisamos nos auto-perdoar? Até este momento falamos muito do perdão com o outro, mas eu escolhi encerrar
com o auto-perdão. Quantas vezes reconhecemos que falhamos com alguém, com um ato, com alguma palavra, alguma coisa, e precisamos nos perdoar. Por vezes com escolhas erradas que tomamos no passado. Tudo. Nós precisamos nos perdoar, né? Erguer a cabeça, seguir em frente, buscar as atitudes boas, as oportunidades boas, porque elas vêm, né? E dessa forma, aquela impressão que se faz, né? Esse esquecimento vai se apagando. Então, é muito importante também se auto-perdoar por aquilo que já se reconhece que falhou. Tá bem? Pessoal, quero convidar todos então para o encerramento desta palestra. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento ao Pai. Fechemos nossos olhos e assim pedimos ao Pai que derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, o equilíbrio do corpo e da alma. Pedimos ao Pai, nesse momento, que derrame o bálsamo salutar sobre este planeta, sobre os hospitais, que nesta fase de pandemia convulsionam. Pedimos ao Pai, olhai pelos cárceres, hospitais, orfanatos, por todos os nossos irmãos encarnados ou não que mais precisam. Pai amado, pedimos sempre sua luz e sua bênção. Te agradecemos por tudo, te agradeço por esta oportunidade e pedimos suas bênçãos, sua luz, hoje e sempre. Que assim seja, que assim seja. Pessoal, quero agradecer a cada um que chegou até aqui nesta palestra. Espero de alguma maneira ter contribuído com algo bom, algo que possa ter esclarecido, né? E esperamos que logo volte, né, o funcionamento da nossa casa espírita. Esperamos que esse momento de pandemia venha a passar o mais breve possível. Então, quero agradecer a todos por ter chegado até aqui e até uma próxima, tá bem? Uma boa noite ou um ótimo dia, conforme o horário que você estiver assistindo. E até uma próxima. Tchau, tchau.